Obrigado, pessoal. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Aleluia. Dá uma olhadinha para o lado, para trás. Veja se você não falou com alguém. Cumprimente alguém. Aleluia. Acho que eu não falei com a Luciana. Tudo bem, Luciana? Então tá bom. Muitos imóveis sendo vendidos em nome de Jesus. E deles, muitos nós comprando. Amém? Quando você olhar para a Luciana, irmão, você fala assim: Pai, obrigado porque eu vou comprar um apartamento dela. Pai, obrigado porque eu vou comprar um apartamento dela. Aleluia. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Estamos falando sobre oração, amém, irmãos? Continuamos falando sobre oração. E eu vi uma palavra que eu quero compartilhar algo com os irmãos a respeito disso. E o título da minha oração, da minha ministração, a palavra hoje é servindo na oração. Viu comigo? Servindo na oração. Aleluia. Sabe, queridos, que nós temos ouvido a palavra de Deus e nós precisamos colocá-la em prática. Nenhuma novidade, amém? Nenhuma novidade para nós isso, e nós precisamos verdadeiramente colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. E temos ouvido falar sobre oração. O pastor Joselito estava falando sobre isso, o quanto temos crescido, aprendido. Deixa eu te dizer, essa palavra que temos recebido, ela só produz resultados quando nós colocamos ela em prática. Tudo aquilo que nós ouvimos desde o início do ano, fé, vida de prosperidade, cura, vida de louvor e oração, só vai produzir resultados se nós a colocarmos em prática. Amém? E nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos terminar esse 2026 melhor do que nós terminamos em 2025. Nós precisamos terminar 2026 melhores, mas seremos melhores se fizermos coisas melhores, se andarmos de uma forma melhor na prática da palavra. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Vou ler na Almeida Revista Atualizada. Aleluia. Hebreus no capítulo 5. Como está a nossa prática de oração? Nós estamos ouvindo sobre oração. Desde o mês passado estamos ouvindo sobre oração. E isso precisa chamar a nossa atenção. E isso precisa mudar a nossa vida de oração. O quanto temos ouvido de oração, tudo aquilo que nós temos ouvido de oração precisa estar trazendo resultado, mudança, intensidade na nossa vida de oração. Olha aqui, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Olha só, temos muitas coisas que dizer, mas difíceis de explicar. Por que está sendo difícil de explicar? Porque a igreja estava tardia em ouvir. Tem se tornado tardios em ouvir. Irmãos, essa palavra nos mostra que se a gente não praticar a palavra, se a gente não der atenção, esse ouvir não é apenas escutar o som, mas é ouvir, dar ouvidos, dar atenção. Se nós não dermos atenção àquilo que nós temos ouvido, existirão coisas que serão difíceis de compreendermos. Existirão coisas que serão difíceis de entrarmos nela, ou nelas, porque temos sido tardios, não temos dado ouvido à palavra. Porque diz assim: com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, já estarem bons nisso, vocês já deveriam estar ensinando por causa do tempo decorrido, é necessário de novo que alguém vos ensine quais são os princípios elementares de Deus. Porque ao invés de vocês já serem mestres, serem bons nisso, vamos ter que voltar tudo de novo. Ensinar igual um menino. Igual um menino. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Está falando de uma igreja aqui, irmãos, que não estava dando atenção à palavra, não estava dando ouvidos à palavra como deveria e não estava crescendo. Existiam coisas que estavam sendo, vamos dizer assim, elas estavam sendo impedidas de viver porque não estavam crescendo como deveriam naquela prática da palavra. E aí estava dizendo: vocês estão igual o menino. Tem que começar tudo de novo, ensinar o beabá, o leitinho, o básico, porque vocês não estão desenvolvendo a palavra, vocês não estão colocando ela em prática, não estão crescendo. E aí tem coisas que a gente precisa que vocês conheçam, que vocês cresçam, que vocês avancem nelas, vivam, mas
tem sido difícil, porque vocês são meninos. Porque vocês têm sido tardios em ouvir. Aí diz assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos. Eu quero comer eu quero comer uma picanha com aquela gordurinha. Eu quero comer uma lasanha. Não, vai não, filho. Não, pega essa sopinha, pega esse leitinho. Não, Senhor, eu quero viver as coisas grandiosas. Eu quero viver aquela feijoada. Eu quero viver aquele hambúrguer gostoso com aquele bacon. Não, toma só um leitinho. Você não tem capacidade de suportar esse alimento pesado, esse alimento sólido, esse alimento maravilhoso, gostoso, é ou não é, irmãos? Aquele menino que quer não comer o melhor churrasco, a melhor feijoada, a melhor lasanha, sem piqui, tá, por favor? Mas não pode. Para os que gostam, eu quero comer esse piqui. Não pode, você ainda é menino, você vai se espetar, você vai se machucar. Vai se espetar, vai se machucar, irmãos. E a igreja estava assim, às vezes nós queremos viver coisas grandiosas, maravilhosas em Deus. Senhor, uma vida mais intensa no Senhor, manifesta milagres, poder. Eu creio que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu sei, se Deus fizer, vai se arrebentar. Vai se lambuzar, porque não tem crescido, não tem criado estruturas para aquilo. Não tem criado estruturas para isso. Na oração é a mesma coisa. Existem coisas maiores que nós precisamos, nós queremos até. Coisas que nós nem sabemos, mas Deus tem para nós, mas não conseguimos alcançar, porque não temos chegado nesse nível de intensidade, de oração, de entrega, de rendição ao Senhor. Aleluia! Talvez estejamos sendo tardios, irmãos, naquilo que nós temos ouvido. Mas eu chamo a minha e a sua atenção, essa palavra chamou a minha atenção. Nós precisamos ser mais intensos. Praticantes dessa palavra, praticantes dessa verdade. O pastor Joselito falou aqui sobre a reunião de oração. Irmãos, se nós entendermos a importância da oração, nós vamos mudar a nossa vida de oração. Nós vamos estar aqui a terça-feira. Porque terça-feira é mágica, tem um místico que não, irmãos, porque a oração é necessária. E quando a igreja se reúne para orar, a unção está ali. A unção do poder, a unção do Senhor se manifesta. O poder do Senhor se manifesta. Coisas serão quebradas, coisas serão rompidas. Nós vimos a igreja de Atos fazendo coisas maravilhosas, coisas grandiosas. Mas ele não estava assim, não, cada um vai ficar na sua casa, faz a sua oração. Não, a igreja se reunia para orar. E coisas foram rompidas. Ousadia foi dada àqueles que eram tímidos. E ele disse, Senhor, nos dá ousadia. Amém. Aqueles que estão perseguindo a nós, estamos sendo perseguidos, maltratados, mas nos dá ousadia, Senhor. E a igreja viveu coisas extraordinárias. A gente vê milagres, maravilhas, e a gente ficou, uau. Mas é para hoje. Mas a igreja estava fazendo algo. A igreja estava reunida, a igreja estava orando, a igreja estava em intensidade, irmãos. E Deus tem muitas coisas a transmitir ao nosso coração. Transmitir para a nossa vida. Transmitir à nossa igreja. Mas nós precisamos de uma vida de oração, uma vida intensa nele. De buscá-lo. De nos rendermos a ele verdadeiramente com o coração rendido. Terça-feira estávamos aqui e o Senhor trouxe uma palavra a respeito de estarmos aqui, mas verdadeiramente rendidos a ele. Ligados, conectados, de deixarmos aqueles que estavam ao nosso redor e nos conectarmos com ele. De não nos importarmos com aquilo que estava acontecendo à nossa volta. E de não estarmos aqui de uma maneira religiosa. Não, eu vou porque eu vou bater o meu carimbo de terça-feira. Não! Deus quer ouvir a nossa oração e Ele quer responder a nossa oração. Ele quer comunicação com a gente. Ele quer comunicação com seus filhos. E nós precisamos crescer, irmãos, e entender que a oração faz parte desse processo. Tem outras coisas, mas eu quero falar hoje sobre a oração. Ela faz parte desse processo de crescimento. E se nós continuarmos tardios na prática da oração, nós não teremos aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes nós queremos um monte de coisa. Aí a gente fala, não, vou declarar aqui uma vez. A gente tem falado da palavra, declarado, confessado a palavra. Mas às vezes a gente quer, vou confessar aqui uma vez e pronto, eu quero resultado. Não, irmãos.
É ficar, permanecer, perseverar, falar, confessar, declarar, 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 agradecer, agradecer. É orar, é se render, é se prostrar, porque existem coisas que você deseja chegar lá, lugares que você deseja chegar, mas Deus quer te conduzir. E se você e eu não estivermos em oração, nós não teremos essa direção dele, nós não conseguiremos ouvi-lo, nós não vamos conseguir ouvir os seus alertas, as suas instruções, as suas orientações, para que a gente possa chegar bem lá no final. E a gente então não se entrega, não se rende e não chega onde deveríamos chegar. Na nossa vida particular, familiar, profissional, ministerial. E a gente acha, Senhor, mas Senhor, porque não acontece, porque não faz, porque aquilo que Deus quer fazer requer mais. Ele quer te trazer algo maior, mais sólido. Mas não estamos praticando a palavra, não estamos ouvindo, não estamos tendo tempo de comunhão com Ele em oração, então não vamos receber a direção correta. Como é que nós vamos chegar lá? Como é que nós vamos ter esse alimento mais sólido? Coisas difíceis de dizer. Como estaremos prontos para ouvir essas coisas difíceis? Se não crescermos, não amadurecermos. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Só passar aí o próximo capítulo. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Por isso, irmãos, saindo daquilo que é básico. Quem é que não sabe que precisamos orar? Todos nós sabemos. Amém. É básico. Um crente precisa orar. É prego batido, ponta virada. Está decidido, tem que orar, não tem, pastor? O crente tem que orar. Isso é básico. Mas a palavra de Deus está dizendo, ei, vamos deixar aquilo que é básico. Vamos deixar aquilo que é elementar. E vamos deixar ser levados para aquilo que é perfeito. Saber que temos que orar é básico. Agora, temos orado? Nós precisamos crescer nisso. Se a gente precisa evoluir. Saber que precisamos orar, nós sabemos. Agora, saber que estamos orando? Será que estamos orando? Deixar-nos levar para aquilo que é perfeito. Sabe, irmãos, mas esse deixar levar para aquilo que é perfeito não é dizer, Senhor, eis-me aqui. Me leva para aquilo que é perfeito. Esse deixar levar requer uma ação. Deixar levar, é como se fosse o seguinte, você tem aqui um rio passando, e você olha aquele rio, nossa, que rio bonito, fresco, limpo, límpido, aquela água gostosa, aquela água que nos leva a um lugar, e eu falo, olha que maravilha de rio, aqui há peixes, aqui há abundância, há vida, nesse calor, nesse sol quente, nesse rio há um frescor, há um alívio, há um desfrutar de algo maravilhoso. Aí alguém fala para você, então, se deixa levar, se deixa aproveitar desse rio. E aí você fala assim, então tá bom, rio, me busca aqui. Rio, eu quero, aqui ó, rio. Eu estou aqui, pode me levar, rio, pode me levar. Não vai ser levado. Você está na beira do rio, está vendo tudo aquilo, ouvindo aquelas águas, vendo tudo que está disponível ali, mas você fala, eu me deixo levar, rio, eu me deixo levar. Não, se você não se lançar, se você não entrar nesse rio, você não vai desfrutar. Nós não vamos desfrutar. Então é isso que a palavra de Deus, nos deixarmos levar para aquilo que é perfeito, requer de mim e de você uma ação. A palavra do Senhor já nos mostra tantas coisas, tantas áreas da nossa vida, o que nós precisamos fazer, mas nós não estamos nos deixando levar por essa palavra, porque não temos nos lançado, temos sido tardios em ouvir essa palavra. Então, do que adianta você e eu ouvirmos 2 meses sobre oração e não estarmos na reunião de oração? O que adianta você e eu ouvirmos 2 meses de oração e não termos uma vida diária, uma vida prática de oração? E detalhe, irmãos, era melhor não ter ouvido, porque agora que você já ouviu, já era. Não vai dar para inventar uma desculpa diante de Deus. Senhor, eu não sabia que precisava orar. Eu não sabia que precisava ser intenso nessa oração. Agora já era, irmão, já sabe.
Agora você e eu somos indesculpáveis diante de Deus. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nós estamos engatinhando em muitas áreas, irmãos, da nossa vida, porque não temos ouvido a palavra. Porque não temos dado a devida atenção à palavra. E aí estamos engatinhando. Estamos nos arrastando. Mas queremos de Deus o melhor. Nós queremos de Deus o melhor. Irmãos, e claro que nós estamos avançando, nós temos crescido, amém? Amém? Nós temos ouvido a palavra e temos crescido, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Em Apocalipse, do capítulo 1. Aleluia. Capítulo 1, verso 6. Diz assim. Isso, Apocalipse, amém. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Reino e sacerdócio. E eu vou chamar quando eu falo isso, irmãos, eu estou me incluindo, amém? Não estamos perfeitos ainda. Mas sabe aquilo que nós temos? Olha, nós olhamos essa palavra, nos fizestes reino e sacerdócio. Aí a gente faz assim, ó, a palavra de Deus diz que nós fomos feitos reino e sacerdócio. Reino e sacerdócio. Quê? Reino todo mundo ouviu. Sacerdócio, um ou outro entendeu. Aleluia! Porque fomos chamados para sermos reis e sacerdócios. Somos em Deus reis e sacerdócios. Aquela palavra, reino, tal. Aí queremos rei. O reino faz o quê? O rei faz o quê? Reina. Aí nós vamos reinar em vida. Eu confesso a palavra, eu creio, por isso eu falo. O meu carro chegando, a minha casa chegando, as passagens aéreas sendo emitidas, muito dinheiro chegando, a minha conta chegando. Aleluia, saúde na minha vida, paz, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, coisas grandiosas, um novo emprego, nova promoção, muito faturamento na minha empresa, muitos negócios chegando. Oh, aleluia. É lícito ou não é? É lícito. Está na palavra. Está na palavra. Mas e o sacerdócio? Mas e o sacerdócio? Sabe quem era o sacerdote? Aquele que servia ao povo. O sacerdote não era aquele que ficava no trono. O sacerdote é o seguinte, tá uma bagaceira aqui, o negócio está feio, tanto pecado, tanto sei o quê. Tem que ajudar o povo, tem que confessar os pecados do povo, tem que fazer o sacrifício pelo povo. E lá o sacerdote se colocava em sacrifício diante de Deus, apresentando um sacrifício a Deus para cobrir aquele pecado, aqueles pecados do povo. Ele trabalhava, ele fazia algo fazia algo em favor daquele povo. Ele estava servindo o povo. E aí é maravilhoso, irmãos. Entenda que tem o seu lugar. É bíblico e ele fez reino e sacerdócio, mas é reino e sacerdócio. Vou falar algo que eu ouvi. Eu ouvi uma ministração no pastor e ele falando, é como se a gente estivesse em um jogo. Jogo de videogame. Quem já jogou videogame aqui, levanta a mão, confessa e deixa. Você vai jogar Mario Kart. Você precisa fazer o quê? Vencer aquela fase, passar aquela fase. Você precisa cumprir aqueles objetivos para que você chegue em um nível mais alto. Mas nós temos muitas vezes na nossa vida buscado ir para o próximo nível sem cumprir esse nível em que estamos. Nós temos desejado entrar em um nível maior sem cumprir o nível menor ou o nível mais básico. E aí a Bíblia, nós começamos aqui. Vos tornardes tardios em ouvir. Vocês não viram as instruções para essa fase inicial. Como é que você quer passar para a próxima fase do jogo se você não ouviu ou não cumpriu as diretrizes dessa fase inicial? A
gente precisa crescer e Deus nos colocou como reino e sacerdotes. Reino e sacerdotes. Estamos reinando em vida? Estamos, e vai ficar melhor. Vai ficar, não vamos deixar de fazer aquilo que a palavra nos ensina para que possamos reinar em vida. Mas sabe, irmãos, é algo que caminha junto. Reino e, não é ou. Vocês podem escolher o reino ou o sacerdócio. Não. É o reino, sabe o que é o pacote completo? É isso. O pastor falou, lembrei, ele falou assim, isso é igual a gente fala, isso é uma venda casada, irmão, não tem jeito não. Ou você leva um, ou não leva, ou você leva os dois e não leva nenhum. É isso. Só que a gente tem muita facilidade em ficar com o reino e esquecer o sacerdócio. Aleluia. A gente tem muita facilidade em buscar o reino e esquecer o sacerdócio. De buscar os benefícios e esquecer o serviço. A gente precisa. Tá, pastor, mas está falando de oração. É, oração. Sabe o porquê? A gente está orando. Pai, eu creio, eu declaro provisão, aumento, crescimento, multiplicação. Pai, obrigado, meu Deus, eu creio. Eita, pai, esse carro é bênção, mas eu te agradeço pelo novo que está chegando. Pai, obrigado pela reforma da minha casa, os armários novos, tudo isso. Mas isso é reino, para desfrutarmos. Isso é o reino, eu vou reinar em vida. Eita, coisa boa, reinar em vida, né? É aquele melhor restaurante, você comer. Você está reinando, eita, você quer reinar em vida. Mas o sacerdócio e o servir, e aí nós estamos falando de oração, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos buscar, orar por aqueles que precisam de oração. Por aqueles que precisam de ajuda, por aqueles que precisam de socorro. A nossa oração, irmãos, ela é um instrumento de serviço diante do Senhor. A nossa oração é um instrumento de serviço diante do Senhor. E Ele nos constituiu reino e sacerdócio. Aleluia. Sabe por que às vezes a gente fica travado na nossa vida? Porque a gente não ora. E aí eu vou incluir, inclusive, para a nossa vida, para o nosso reino. Para reinar. A gente não tem tempo para orar como deveríamos, para ouvir as instruções do Senhor. A gente tenta fazer da nossa forma, a gente confessa, a gente pega a palavra, confessa a palavra que é correto, que é legítimo. Mas, irmãos, existem coisas que Deus vai falar comigo com você. Olha, não é isso que eu tenho para você. Porque talvez você fala, Senhor, eu creio para aquela casa, naquele condomínio, muito bom, é lícito, é maravilhoso, Deus tem bênção para você, mas Deus talvez esteja falando, não, eu quero você na outra cidade, no outro condomínio, ou não quero você numa casa, eu quero você num prédio, num apartamento. Não, pai, mas eu quero uma casa, Deus, eu vou te botar num prédio, eu quero te colocar num prédio, num apartamento, 300 metros quadrados, cobertura, triplex, piscina, tudo, mas é um prédio. Mas a gente fica batendo cabeça, porque a gente nem para ouvir o melhor de Deus. Porque a gente se apega a algo e quer fazer porque quer. Deus cumpriu, é a palavra, eu estou confessando. Mas é a instrução e a oração. A instrução na oração. Às vezes a gente deixa de desfrutar, inclusive, o reino, porque a gente não temos parado para orar. E ouvir aquilo que Deus tem para nós, irmãos. E ouvir aquilo que Deus tem para nós. Mas vamos focar no sacerdócio. Oração é serviço. Você pode servir com oração. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. Verso 1. 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Deixa eu falar, não estou perguntando, não estou pedindo, estou exortando, chamando a sua atenção. A exortação, irmãos, não é dizer assim, deixa eu lhe pedir um favor. Se der assim, de vez em quando, dá uma oradinha assim, tal. Só assim, se não for
muito incômodo se não der trabalho. Não, está dizendo, o apóstolo Paulo está falando, antes de tudo, exorto, chama a sua atenção para que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só. Ele fala para a gente fazer súplicas, orações e intercessões em favor de todos os homens. Você quer mudar a forma de viver, a sua forma de viver, a forma de viver do seu país? Ele diz, ore pelas autoridades. Façam súplicas. Uma súplica, pedido humilde, insistente e fervoroso feito a alguém que possui autoridade ou poder para concedê-la. Súplica, irmãos, não é assim, Senhor, eu oro pelo Brasil, abençoa o Brasil, as eleições aí, Senhor, põe um presidente bom. O Senhor sabe, né, Pai? O Senhor sabe todas as coisas, amém. Não. Deus está nos chamando para uma intensidade na oração. Ele diz assim, ó, pela prática de súplicas, ore insistentemente, ore de forma intensa pelos homens, pelos reis, pelas autoridades. Isso vai produzir resultado no país, irmãos. Isso vai produzir resultado na sua casa. Isso vai reproduzir resultado na sua família, para que tenha uma vida mansa, tranquila. É você e eu trabalharmos para o Senhor, exercermos o sacerdócio a partir da oração. A oração ela é poderosa para mudar cenários. A oração ela é poderosa para mudar circunstâncias, mudar cidades e países. Cada um de nós tem um pensamento no campo político, uma forma de pensar, uma forma de querer votar, de acreditar, mas deixa eu te falar, há um momento certo de você exercer isso no seu voto, mas o que verdadeiramente, poderosamente vai mudar a realidade da nossa nação é a realidade espiritual. Começa em um aspecto, começa em um ambiente espiritual, não é você brigando tete a tete, não é você discutindo política, não é você debatendo com o irmão, não é você falando para o irmão como ele vai votar, como ele vai andar, em quem ele vai acreditar. É eu, você, nós como igreja, nos prostrarmos diante do Senhor em orações e súplicas, pedido humilde, insistente e fervoroso feito a alguém com autoridade. Aquele que nós falamos domingo, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, ele tem autoridade, todo poder sobre governos, mas nós precisamos interceder. Existe um lugar, é um clamor sincero, que muitas vezes ele é motivado por uma aflição, um desespero, uma extrema necessidade, e quem suplica demonstra submissão diante daquele que tem autoridade e poder. A nossa oração, irmãos, precisa ser de súplica pela nossa nação. Precisa ser de súplica pelas pessoas. Nós precisamos ser mais intensos, nós precisamos ter mais tempo de oração. Nós precisamos parar para ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes somos despertados, seja de madrugada ou durante o dia, para um momento de oração. Aquela necessidade de orarmos. Aquela necessidade de orarmos por alguém ou por alguma causa. Não despreze essa percepção. Porque às vezes a gente quer chegar em níveis maiores no Senhor, níveis mais profundos, mais intensos, em oração, em comunhão. Só que Deus às vezes chama a gente para um momento hoje, a gente não para ouvir. A gente até escuta, tem aquela percepção de orar por algo. Pronto, uma experiência minha hoje. Acordei, estava tudo certo, tudo bem, saí cedo, fiz um gabinete e voltei para casa, está tudo tranquilo, mas de repente me veio sobre o meu corpo um cansaço, um desânimo hoje, uma tristeza. Isso por volta de 9, 10 horas da manhã. Isso aí, 8h30. Ela disse, eu vou dizer que não é 8h30, irmão. Misericórdia.
E começou a chegar isso sobre mim, Mas eu também, estávamos em casa, depois eu fui almocei, eu falei, vou dar uma descansada hoje. Estava iniciando minhas férias hoje, eu falei, vou dar uma descansada. E aí deitei ao lado da minha esposa na cama, deitei, puxei uma coberta, mas sabe aquela necessidade, eu falei para ela, então eu vou levantar ela, porque eu vou orar, eu preciso orar. Aí eu saí e me deitei na cama da Isabela. Fui lá para o quarto da Isabela, eu falei, o que é isso? Vai tirar um cochilo aqui. E ela sentiu, interessante que ela sentiu a necessidade, ela falou, vou orar, eu preciso orar. Preciso ficar aqui quieto para orar. Porque eu já estava querendo abraçá-la, não sei o que. Ela, não, me deixa quietinho aqui que eu preciso orar. E aí eu estava sentindo essa mesma percepção. Ela falou, não, ora aí. Eu falei, não, vou lá para o quarto da Isabela que você ora, eu não te atrapalho também. E aí eu fui para o quarto da Isabela, deitei na cama dela, me cobri ali e comecei a orar. Comecei a orar em outras línguas. Durante algum tempo, foi curto, período curto. E apaguei. Irmãos, quando eu acordei, por 1h10 mais ou menos ali, um cochilo, tinha paz, tinha alívio, tinha alegria no meu coração. Aquele peso, parece que estava uma angústia, uma tristeza, desapareceu. E o que foi, pastor? Sei não, irmãos, pergunta para Deus. Eu não sei o que foi. Mas veio essa inclinação, essa necessidade de orar hoje à tarde. Essa necessidade desse período de oração. Não sei se eu orei por mim, não sei se eu orei por alguém, se alguém foi salvo, alguém foi livre, recebeu um escape, ou se chegou uma provisão. Na verdade, depois a gente recebeu a ligação do Alexandre Augusto. Pronto, Eu tive essa percepção. Pronto, isso. Porque ontem, na verdade, falando com o Alexandre Augusto, e aí ele nos transmitiu uma notícia, que não foi boa a notícia. E ontem eu fui dormir, eu nem falei com a Isa, eu fui dormir, eu estava meio assim, fiquei agitado com aquela notícia, mas eu falei, Senhor, eu vou descansar no Senhor, e fui dormir. Aí hoje acordei, mas eu acordei e estava bem, estava tranquilo, igual eu falei, saí de manhã, fiz um gabinete com a pessoa, e saí e estava bem. E aí depois começou a vir esse peso. Eu até cheguei a pensar nessa questão do Alexandre Augusto, mas eu não sabia se era ele. Por isso que eu nem falei nada, porque eu não sabia se era com ele, algo relacionado a ele. Mas enfim, depois de um tempo que a gente acordou, que eu acordei, depois a Isva levantou, sei lá, 1h, 2 horas depois, a gente recebe uma notícia do Alexandre Augusto, ele liga para a gente, fala com a gente, e coisas que estavam paradas começaram a se romper. Coisas que começaram a se destravar para ele lá naquele país. Então assim, irmãos, não tente entender, só obedece a direção do Espírito. Não tente entender. Pode ser pela sua casa, mas pode ser por alguém. Alguém precisa da sua oração, você precisa servir alguém com oração. Sabe, se a gente pegar isso, irmãos, a gente vai levar tão mais a sério a vida de oração. A gente vai levar isso tão mais a sério, irmãos. E coisas que nós temos feito força para romper, para vencer, elas vão se romper com suavidade. Mas se a gente quiser chegar nesse nível de maior maturidade, de entender essas coisas que parecem ser difíceis, se nós chegarmos a esse nível de um alimento sólido, nós precisaremos sair daquilo que é elementar. Sair de princípios elementares, sair daquele assim, tem que orar? Tem, eu sei. Tem que sair do eu sei, para ir e passar para o eu faço. Eu sei, sabe, mas você faz, aí é outra coisa. A gente precisa crescer, irmãos, amadurecermos. Precisamos provar do alimento sólido. Deus tem tanta coisa sólida para nós. Se a gente olhar o natural, o que é mais gostoso? Aquilo que é elementar, básico, ralo, ou o que é sólido? O leitinho que o neném toma, aquela sopinha, um caldinho, ou o churrasco, a lasanha, o estrogonofe. Não é muito mais sólido, não é muito mais gostoso, não é muito mais prazeroso? E Deus tem isso para nós. No espírito, em uma vida espiritual, irmãos. Deus tem para nós. Uma igreja poderosa.
igreja poderosa, nem ora, irmãos. Que igreja vai ser poderosa se não tem oração, se não tem direção de Deus? Temos a palavra, e eu não estou dizendo que a gente não ore, amém, irmãos? Mas a nível de intensidade que nós queremos depende do nosso nível de oração, de entrega, de rendição. Nós somos prontos, irmãos, para fazer tantas coisas. Somos prontos a se chamar agora. Não, galera, vamos fazer junta aqui os adolescentes. Não, é o seguinte, vamos fazer um cinema lá em casa. Aí vai ter pipoca, a gente pede hambúrguer, vai não sei o que. Oxe, bora, partiu. 3, 4 da manhã estão lá ligados, começando a querer ir dormir. Agora, 9 e 6. Vamos percebendo aqui uma percepção. Vamos ficar aqui até as 11, até as 23 horas orando. Amém? É porque, pastor, porque segunda-feira eu vou ter uma prova. Segunda-feira agora, não, na outra segunda, daqui a 15 dias eu tenho que fazer uma prova, aí eu tenho que ir para casa para descansar, porque amanhã eu vou ter que começar a estudar. Ah, pastor, porque amanhã eu trabalho, porque não sei o quê. É porque, eu estou percebendo que amanhã parece que vai doer aqui do meu lado, assim, na costela, não sei o quê. É tanta desculpa, irmãos, que a gente dá. Estou falando de todos nós. Tá bom, não vamos pegar nada de surpresa não. Então, pessoal, vamos organizar sexta-feira. Sexta-feira aqui à noite nós estaremos em oração, amém? De 22 às 2 da manhã. Ô, pastor, benção demais, benção demais. Mas é porque no sábado eu tenho um compromisso cedo. 10 horas eu já tenho um compromisso, eu não vou poder, então. Agora chama para a festa caipira, na casa da Mariflor. Vai até no Shot Santo, até às 3 da manhã. Até às 3 da manhã no Shot Santo. E sábado às 7 da manhã tá de pé de novo. Eita, mas foi benção aquela festa lá. Glória. Isso é um vizinho da Mariflor, não, aqui não acontece isso não. Amém, irmãos, nós temos que entender isso. Porque o meu molejo é igual a essa coluna aqui, ó. O mesmo molejo que essa pilastra tem aqui é o meu. Mas a gente precisa ser intenso, irmão, servir ao corpo, servir em oração, isso é muito sério. Precisamos servir ao corpo, servir à igreja, servir as pessoas em oração. E nós muitas vezes somos rápidos em resolver. Aquela oração rápida, nem parou para dar atenção ao Espírito Santo, se era tempo de parar, se já tinha resolvido, se não tinha. Nem parou para dar atenção a ele. Aleluia. Ezequiel capítulo 29, vou ler esse último texto. Sabe que Deus está contando comigo e com você para mudar cenários, para mudar países, para mudar a nossa nação. Ezequiel capítulo 22, a partir do verso 29, vou ler na NVI. Olha só o poder que você e eu temos. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos. Oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Vamos lá. O povo da terra pratica extorsão. Existe isso hoje? Comete roubos. Existe isso hoje? Oprime pessoas pobres. Existe isso hoje, irmãos? Oprime os necessitados. Você vê acontecendo isso? Por acaso acontece isso? Na nossa cidade, no nosso país. Maltrata os estrangeiros. Negam a justiça. Existe hoje? Isso? Não precisa nem falar nada, né? Negam a justiça. Em todos os níveis. Em todos os níveis. Pessoas que buscam a justiça e não conseguem porque talvez alguém é maior, alguém mais forte, pagou mais. A justiça é negada para aquele que que tinha razão. E diversas e outras situações, encarcerados, injustiçados. Isso estava acontecendo ali, estava acontecendo. E aí a palavra de Deus assim, ó, Deus falou, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra. Eu procurei alguém. Alguém, eu procurei. Deus está falando, eu procurei alguém que se pusesse como um muro ali, ó, construísse um muro, uma barreira, se colocasse na brecha.
em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Então por que Deus queria destruir? Porque havia uma necessidade de justiça, irmãos. Havia necessidade do cumprimento de justiça e juízo para aquela nação, para aquela terra. As obras deles pediam, demandavam uma atitude de justiça, uma atitude de juízo sobre eles. Mas Deus queria que houvesse um intercessor naquele lugar. Deus queria, porque a vontade de Deus nunca foi que o homem se destruísse, nunca foi julgar o homem, condenar o homem, destruir o homem, mas o pecado, ele demanda sim um julgamento e um juízo. E Deus queria que tivesse alguém que se colocasse na brecha em intercessão, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Por isso, por não encontrar alguém que fosse o intercessor, não encontrasse alguém que se colocasse na brecha em favor daquele povo, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o fogo do meu furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram, declara o soberano Senhor. Porque ninguém foi encontrado, porque não se achou um para interceder, houve a necessidade do cumprimento de juízo sobre aquela terra. Ou seja, se houvesse um, se colocasse na brecha em favor daquela terra, daquele povo, eles não teriam sido destruídos. Sua oração, sua intercessão, sua súplica tem ou não tem lugar? Sabe aquela pessoa que você olha, Senhor, misericórdia. Não seja apenas isso, irmãos. Sejamos intensos. Misericórdia, essa vida... Desse jeito aí, meu irmão, vai para o inferno desse jeito. Misericórdia. Parece, né? Parece um olhar de compaixão. Mas não foi, você só falou. O que está todo mundo vendo. Pessoa que está levando a vida desse jeito, esse comportamento desse jeito, morrer vai para o inferno. Mas o que a gente vai fazer por essa pessoa? Bem feito. É isso? Não quer ouvir a palavra, que morra. Vai se queimar mesmo no inferno, está condenado. Não quer ouvir Não, irmãos, não é assim não. Deus requer de nós uma intercessão. Senhor, tem misericórdia dele, Pai. Pai, tem misericórdia dele. Quanta besteira ele está falando, mas tem misericórdia. Perdoa ele, Senhor Deus, por aquilo que ele falou. Perdoa pela negligência. Perdoa pela brincadeira com o teu nome. Perdoa por essa brincadeira com a tua palavra. Tem misericórdia dele, Senhor. Eu clamo a ti, que não venha juízo sobre ele. Que não venha condenação, mas que ele seja salvo, convencido pelo teu Espírito. Essa é a postura, esse é o posicionamento da igreja, queridos, em favor do pecador, em favor do perdido, em favor da nossa cidade, da nossa nação, em favor das autoridades. Orem pelas autoridades, orem por aqueles que estão investidos de autoridade, pelos governantes. Se falar mal, resolvesse, já tinha resolvido, porque quantos e quantos na rua, nas redes sociais, têm falado mal de um lado ou de outro. O lado que está errado já tinha se acabado. E estava só o lado certo. Falar mal não adianta nada. O que vai trazer resultado para a minha vida, para a sua vida, para a nossa nação, é orar diante do Senhor pelas autoridades. Por aqueles que são governantes. Por aqueles que exercem influência. É orarmos por eles. É orarmos pelo nosso familiar que está perdido, que não ouve a palavra, que zomba de você, que não acredita, que dá um tapinha nas costas e fala assim, não, beleza, tá, fica com a tua religião e está tudo certo. É orar, é interceder, é se colocar na brecha. É olhar pelas crianças, nossa, quanto sofrimento. Senhor, a gente vê crianças sendo abusadas, ó o jornal, rapaz, que coisa triste. Ora, irmãos, ora, não adianta apenas a gente dizer, nossa, isso é um monstro, como é que faz isso com uma criança? Não, irmãos, ore por aquela criança, Senhor, tem misericórdia dessa criança. Pastor, mas já aconteceu. Ore para que haja restauração na vida dela. Ore para que haja restauração na mente dela. Ore para aquela criança não crescer traumatizada, para que o Espírito Santo traga consolo, para que o Espírito Santo possa restaurar, renovar a mente dela, e ela não seja um maluco, um louco, porque foi abusada, porque foi violada, violentada, espancada, mas que ela possa crescer conhecendo o Senhor e amando o Senhor.
Que a gente tenha misericórdia, que a gente tenha compaixão pelas vidas e sejamos sacerdotes nessa terra. Sacerdócio seja exercido através do nosso viver, através da oração. Porque, Senhor, eu não consigo. Se eu pudesse dar um abraço a essa criança, se eu pudesse dar um dinheiro para essa criança, se eu pudesse estar lá, talvez você não possa, mas a sua oração pode. E Deus não falou, eu queria alguém que viesse aqui para fazer um sacrifício em favor dessa nação. Eu queria alguém que fizesse aqui e pregasse a palavra para eles. Não, ele dizia assim, eu queria alguém que intercedesse, se colocasse na brecha em favor dessa terra. Existem coisas que naturalmente nós não conseguimos tocar, chegar a essas pessoas, mas nós podemos, Senhor, com compaixão, com intensidade, dizer, Senhor, levanta alguém, Senhor, manda um anjo do Senhor. Irmãos, Deus, por várias vezes a palavra diz que Deus mandou anjos e falava com homens, falava com Abraão, anjos desciam. E eles só percebiam depois, mas esse anjo trouxe algo que materializava, aquele anjo sentou, aquele anjo comeu. Ele se materializou, então que Senhor, manda, Senhor Deus, um anjo para trazer essa criança. Manda um anjo para cuidar daquela criança, para levar o alimento, para vestir a roupa nessa criança, para trazer o consolo para a sua alma, para que ela não cresça traumatizada. Não seja um louco na sociedade, porque de tanto abuso que ela sofreu, tem misericórdia, Pai. Nós precisamos servir a essa nação, irmão, sermos sacerdócio nessa nação. Através da oração. Deus não está dizendo, olha, você precisa parar tudo que você tem, você precisa sair pregando ou vivendo, larga o teu emprego e vai. Não, irmãos, Deus está falando, ora, intercede, suplica. Súplica é uma intensidade, uma oração intensa. Seja por você. Porque a súplica você pode fazer por você também, irmãos. Mas que não seja apenas por nós. Seja pelo perdido, seja pelo seu vizinho, seja pelo seu amigo, pelo seu familiar. Por aquele que você nem conhece. E que a gente possa andar em níveis mais altos em Deus. Para que a gente possa desfrutar de coisas mais sólidas, ter um alimento mais sólido no Senhor. Em uma vida de intensidade, em uma vida de oração intensa, irmãos. Que não sejamos negligentes. Que a gente não pare esse tempo de ministração, de falar a respeito de oração, e a gente vire a página esquecendo. Não, é como um documento que tem uma sequência. Ele continua na sequência, ele não para. A gente não pode virar a página, é um documento inteiro. Você já viu aquele fax antigo, né? Que era uma folha gigante assim, se você não cortar ele sai emendado. Que assim seja fé, oração, cura, vida de prosperidade, vida de louvor. Que haja uma continuidade, que cada uma delas traga crescimento na nossa vida. Agora a oração, eu vou ser mais intenso em oração, e eu vou saber nesse momento de oração ter um louvor e adoração ao Senhor. Eu vou saber viver uma vida de oração, eu vou viver uma vida de intensidade no Senhor, eu vou andar sempre crendo, eu vou andar em saúde divina porque eu tenho fé e eu tenho a palavra diante de mim. E na palavra de dizer que eu preciso orar pelo enfermo, eu vou orar pelo enfermo, eu vou curar o enfermo. A palavra toda, ela anda, se junta, ela se conecta, ela se completa e nos faz andar em níveis mais altos. Mas nós precisamos sair do nível elementar. Nós precisamos deixar de ser apenas ouvintes e passarmos a ser os praticantes da palavra. Aleluia, Enio, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé um instante. Aleluia, vamos finalizar. Mas sabe, queridos, não deixe essa palavra sair daqui, ou ficar aqui, mas que ela vá do seu coração, e seja um start, um início, para uma mudança na sua vida de oração, para uma mudança na minha vida de oração. Que essa palavra venha manifestar resultados na nossa vida, verdadeiramente, e a gente comece a praticar, para andar nesses níveis mais altos no Senhor. Aleluia, Pai, nós te damos graças. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu Espírito presente neste lugar. Obrigado pela tua inspiração, doce Espírito. Obrigado pelo teu alerta sobre as nossas vidas. Obrigado pelas instruções chegando para nós.
Doce Espírito, eu peço, nos ajuda a colocar guardar essa palavra em nosso coração. Nos ajuda, doce Espírito, a andarmos nessa prática da palavra, na consciência da necessidade de orarmos pelo perdido, de orarmos por aqueles que precisam ser alcançados, que o Senhor os quer alcançar, que sejamos intercessores, que possamos suplicar por essas vidas que precisam. Nos ensina o Espírito Santo a colocar isso em prática diária na nossa vida. Que nós não venhamos deixar isso aqui, mas nós venhamos carregar todos os dias esse encargo que está sobre nós, de orarmos, de intercedermos, de deixarmos apenas a informação básica e começarmos a andar em uma prática intensa da Tua palavra. E que oração seja prática intensa, oração seja uma prática constante em nossa vida, doce Espírito, no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso sentar, no nosso deitar, diariamente. Que essa igreja entenda isso, que essa igreja entenda, compreenda a necessidade, a importância da oração, e que cresça em nós essa urgência de orarmos, que cresça em nós essa urgência de nos prostrarmos diante do Senhor, mais e mais e mais. Vem sobre nós, nosso Espírito de Deus, nos ajuda a caminhar nisso, nos ajuda a andar nessa intensidade da qual a igreja precisa, onde haverá milagres, maravilhas, rompimentos acontecendo. Nós cremos assim e nós precisamos do Senhor, nosso Espírito. Nos ajuda, nos convence, que essa palavra arda em nossos corações e seja uma prática constante em nosso viver. Assim eu te peço, Pai querido, assim eu te agradeço, Deus amado, por um tempo de crescimento, de maior intensidade, em oração, em rendição diante do Senhor, e essa igreja servindo essa nação, servindo essa cidade, e essa palavra frutificando em nossos corações, essa palavra frutificando em nossos corações, trazendo muitos frutos, Pai, e que o Senhor seja adorado, o Senhor seja exaltado sobre a nossa vida, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus te damos graças.